Análise preliminar de riscos, da turma do terceiro ILTM. O grupo é formado por Alisson Souza, Eduardo Emanuel, Emerson Valentim, Igor Domingos e Vicente Gabriel. Bom, a atividade ela consiste na análise de empresas de reciclagem, identificar possíveis riscos e recomendar possíveis melhorias. Funções do GHE e número de funcionários. Bom, a função do GHE é analisar os riscos dos setores da empresa de reciclagem de Aracaju, onde os 65 trabalhadores divididos em grupos exercem diferentes funções. Bom, temos aqui uma tabela dividida em agente de risco, item da norma regulamentar, fonte do risco, possíveis efeitos e recomendações de melhorias. No agente de risco foi encontrado movimentação de carga, em que trabalhadores eles levavam pesos em suas costas para seus respectivos setores de reciclagem. A norma, o número da norma encontrado foi o NR11, em que a norma regulamentar NR11, editada pelo Ministério do Trabalho, estabelece as normas de segurança para transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Ela surgiu em função do alto número de acidentes em operações de içamentos e carregamento de materiais. Fonte do risco. Bom, essa movimentação de cargas foi relacionada com o risco ergonômico, onde ocorre o carregamento de latões de lixos para seus respectivos setores de reciclagem. Bom, possíveis efeitos dessa movimentação de cargas. Pode causar problemas de coluna ou até mesmo lesões. E algumas recomendações para esse problema é o uso de... Dando continuidade aqui a APR da empresa de reciclagem de Aracaju, como o agente de risco, nós podemos citar a contaminação por falta de EPI. O item da NR é a NR32, que tem como finalidade apresentar todos os riscos expostos no ambiente de trabalho. Fonte de risco. O risco biológico é toda exposição do profissional pelos agentes biológicos, podendo ser causado um acidente, colocando a vida do profissional em perigo, pela falta de utilização de máscaras e de luvas em alguns funcionários, como é o caso dessa empresa. E a falta desses equipamentos podem levar a doenças virais, respiratórias e bacterianas, que seriam os possíveis efeitos. Porque nota-se no vídeo que praticamente todos os funcionários estão sem uma máscara, que eu acho que é um equipamento fundamental para essa área de trabalho. E podemos ver nos vídeos também que tem alguns funcionários que estão sem utilização da luva, que é um equipamento fundamental para quem está trabalhando diariamente com lixo. E eu acho que todos os funcionários dessa empresa, até mesmo aqueles que estão supervisionando, deveriam se utilizar de luvas. Porque, por exemplo, esses que estão supervisionando, em algum momento eles podem entrar em contato com algum material que estejam contaminado com vírus ou com bactérias. Então, a recomendação de melhorias seria o uso correto de EPI e EPC em todos os setores da empresa de reciclagem, ou seja, não só naqueles que estão diariamente... Bom, quem está falando aqui agora é Vicente e eu vou falar sobre os materiais que eram depositados ao ar livre. A NR seria o 05, porque seria uma maneira de qualificação, de guardar o depósito em um lugar certo para reciclagem. Bom, a fonte de risco seria o risco ergonômico e o risco biológico. Bom, a falta de proteção pode fazer com que pessoas se machuquem por deixar esses resíduos, esses lixos já prontos para reciclagem em ar livre, soltos, fazendo com que pessoas se machuquem, se cortando. E o risco biológico seria
acarretado por doenças. Essas doenças seriam tanto bacterianas como virais, como por exemplo, já que ele está ao ar livre entre dois galpões, se houver chuva, pode ser armazenada chuva em algum recipiente, ocasionando a dengue, que isso não é legal. E bacteriana seria por lesões. Se supondo que a pessoa se machuque fazendo seu trabalho e como ela se machucou, vamos supor também que nesse material tem uma bactéria. Por exemplo, a gente poderia citar ferrugem. Se fosse material com ferrugem, a pessoa poderia pegar tétano, uma lesão leve ou grave. E a maneira ideal de como evitar seria colocar o material de reciclagem no lugar ideal, coberto e fechado em seu devido lugar e organizado. Então, eu coloquei aqui a exposição de ruído como um agente de risco, porque no processo de reciclagem, a maioria dos operários eles trabalham com muito som, né? Ocorre muito som dos maquinários e o item da norma regulamentadora que diz respeito sobre isso é a NR9, que trata sobre eh, prevenções desses tipos de risco, que é o risco físico, né, que a gente chama. Então a fonte de risco é porque ocorre um som acima de 80 decibéis, que na verdade o 80 decibéis por baixo é como se fosse o recomendado para a audição, né? Então acima disso ia prejudicando a, a, a sua audição. Ia ter uma perda de audição progressiva, por isso que eu coloquei assim, possíveis efeitos. Acontece uma surdez progressiva no trabalhador. E a recomendação de melhoria seria usar os tampões, aqueles fones intra-auriculares, né, que tapa o som externo. Ou eu coloquei, ou até mesmo não passar tanto tempo exposto a aquilo. Eu escolhi como agente de risco a seleção de vidros, porque nas grandes indústrias de reciclagem ocorre muitos acidentes com esse tipo de objetos. E o item de regulamentação que ele se encaixa é o NR5, que trata justamente sobre isso, que é os riscos que há quando se mexe com vidros, esse tipo de ambiente, porque ele pode causar cortes, inflamações, perdas de órgãos. Então, faz-se necessário, como recomendação, usar equipamentos protetores, como por exemplo, luvas de borracha de grande espessura,